Bem-vindos, amigos do Cosmos Clube. Chegamos ao nosso 7º episódio do nosso Cosmos Cast. Antes de começar esse programa, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para que vocês curtam, comentem e compartilhem esse programa, ajudando com que esse programa se estenda, amplie sua reverberação e que esse projeto possa estar alcançando pessoas no mundo todo. Mais uma vez eu estou aqui em companhia do nosso diretor Paulino Emiliano. Valeu, Kate, obrigado, prazer. A entrevistada de hoje acho que tem muita história lá, né? Principalmente do Cosmos Clube. Vamos lá que acho que o pessoal vai gostar. E o nosso diretor Jorginho Ikuta. Boa tarde a todos, boa tarde Kate, Paulino. Valeu. É com muita honra que a gente está recebendo a dona Miriam. Dos últimos presidentes, acho que é a que teve uma gestão mais marcante e é uma honra estar recebendo você. Muitas histórias, né, Miriam? Obrigado pela presença. E aí chegamos à nossa convidada, Miriam Shidatori, mulher admirável, uma mulher empreendedora, um exemplo para a gente. Miriam, prazer, uma honra aí ter você no nosso 7º episódio do Cosmos Cast. Nossa, a honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Olha, eu assim nem sei se eu tenho mérito para estar aqui, mas vamos lá, né? Muita história para contar. Não, mérito e história você tem, porque a ideia desse projeto é justamente a gente trazer à baila conhecimento do Clube Crescendo pessoas que foram marcantes na vida do Cosmos, né? E com certeza você, mais do que ser marcante na vida do Cosmos, pelo seu perfil, deve ter sido uma pessoa muito empreendedora e tem muita gente curiosa em saber um pouquinho mais da sua história de vida, né? Quem é Miriam Shidatori, onde você nasceu, conta um pouquinho desde a sua infância pra gente, Miriam, por favor. Bom, meu nome é Miriam Setsuko, nasci em Hirotani, adotei Shiratori do marido. Em março de 61, nasci em Santo André, porque meu pai, por acaso, estava de passagem lá. Fiquei pouco tempo, acho que com uns 2 anos fui morar no Taboão, né, no bairro do Taboão, aqui em Mogi. Depois eu fui para Suzano e passei minha infância e adolescência em Suzano. Com quantos anos você foi para Suzano? Eu tinha uns 5, 6 anos, né? E foi a época que meus pais começaram a fábrica de macarrão, né? Que existe até hoje, o macarrão Hirotani. E aí, pelo lado profissional, assim, desde pequeno, trabalhei lá na fábrica com meus pais até uns 20 anos. E aí foi a época que eu me casei, né? E aí eu fui... por acaso, viramos comerciantes, né? E o que era para ser um hobby, aí virou profissão, né? Meu marido é engenheiro civil, mas ele estava com problema de saúde, né? A úlcera para estourar, porque a construção civil estava meio que acabando com ele, então ele teve que dar uma pausa. E meio que como um hobby, ele começou a mexer com a joalheria. E lá em Suzano, só a gente voltando um pouquinho na sua infância, você morou na região central de Suzano, estudou em Suzano, como é que foi? A princípio eu morei ali na Avenida Mogi das Cruzes, que é perto ali do Sentido Raul, Poá. Isso, perto do... Estudei no Raul Brasil, que era ali, né? E aí depois eu estudei no Max Figueira, Justiniano, e aí eu passei minha adolescência lá. É? Mas depois você vem estudar em Mogi também, né? Isso, aí eu vim fazer o curso técnico de contabilidade no Colégio Santa Mônica. A contabilidade também era uma necessidade lá da fábrica, né, da família. Então eu me formei técnico em contabilidade e depois eu fui fazer a UMC, né? Mas aí eu fui fazer a comunicação social. Porque eu era muito não sei, eu gostava de criar, eu gostava de jornalismo, né, a publicidade, propaganda, e aquilo me atraía. Meu pai não gostou muito não, né, mas como eu era meia da pá virada, né, não, vou fazer. Não, mas comunicação não vai dar futuro. Falei, mas é o que eu quero, vou fazer. Bom, enfim, fiz. E aí depois casei, aí vem a família, né, aí fomos morar lá em Jacareí, porque o destino, né? Nos levou para lá. Ficamos 17 anos morando lá. Mas você já conhecia o Paulinho desde a sua infância, né? Parece. Na verdade, assim, porque meu pai a minha irmã é 9 anos mais velha que eu.
Então, e ela tinha o grupo de amigos da idade dela. E só que ela queria sair, meu pai não deixava, né? E ele falou assim, não, você vai sair se você levar sua irmã. E eu lá com meus 13 anos, era um catatauzinho. A minha irmã, ai, vamos comigo. Não, não quero não. Vamos, se o papai não deixa, vamos comigo. Não, não vou não. Ai, eu te dou aquela blusinha que você gostou. Ah, tá bom, tô indo. Era bem assim. E aí eu comecei a frequentar o grupo de amigos da faixa etária dela. E nesse grupo de amigos, assim, tinha o Paulinho, né? Que eu conheci ele com 13 anos. Mas Ele era amigo da sua irmã? ele era do grupo, né? Tá. Porque o grupo lá era meio grande, assim, né? E Era um sem nem cai, assim. mais ou menos, né? E aí eu ficava andando com aquele grupinho lá, com meus 13, 14, 15, aí foi crescendo dentro daquele grupo. Mas eu era a mascotinha. Todo mundo cuidava de mim assim, igual um bebelozinho, né? A gente que leva, a gente que busca e não sei o quê. E depois minha irmã se casou e eu continuei bebelozinho deles, né? Então eles que me buscavam, eu era de menor, né? Eu era mais novinha. Eles que me buscavam, eles que me levavam, e era assim. E meu pai, assim, criou um vínculo de confiança com o grupo, assim, então ele deixava, não ligava, não. Aí minha irmã ficava brava, né? Quando era comigo, o papai não deixava. Agora você. É filho mais velho, é isso aí, sofre. Assim. E aí eu já conhecia ele dos 13 anos, mas a gente começou a se relacionar mesmo depois dos 18 e tal, né? E aí casamos, né? Tivemos 3 filhos, aí vivemos do comércio, né? Durante 40 anos. Encerramos nossas vida profissional. Mas até casar você trabalhava na fábrica. Trabalhava na fábrica. Ajudava na fábrica. E porque meus pais não falavam português. E a minha irmã, 9 anos mais velha que ela se casou. E eu, na época, eu tinha 14. E eu tinha que meio que assumir esse lado de falar o português, de delegar as tarefas, contratar, demitir, compras, emissão de nota, tudo. Era comigo com 14 anos. Então, eu acho que a partir daí eu, assim, assumi aquela responsabilidade de cuidar de né? Tudo bem que meus pais estavam lá né, para dar o suporte, mas aí, enfim, eu até uns 20 anos eu fiquei lá. E aí, profissionalmente continuando, ficamos no comércio. No comércio, nós, assim, o ramo principal era o ramo da joalheria. Mas nós tivemos cama, mesa e banho. Aí nós tivemos calçados femininos, né? Que eu era já o meu mais velho, já estava na carreira solo. E eu estava de sócia com ele. Então, minha vida sempre foi ficar de cidade em cidade. Porque nós tínhamos em Jacareí, Mogi, São José dos Campos, Santo André, Guarulhos. Caramba. Vivia na estrada. Vivia na estrada. Então, minha vida sempre foi meio que ficar administrando essas coisas, né? Só que aí, depois da pandemia, e os filhos já criados e tudo mais, né? A gente sentiu a necessidade de... Porque a pandemia curtir meio a vida que... um pouquinho também. A pandemia, assim... A gente já não precisava mais, né, se empenhar tanto. E a pandemia, eu acho que foi o start para a gente repensar na vida, né? E a gente viver mais, viver em função de família, de amigos, curtir, porque a pandemia... Porque até agora já estão todos criados, né? Já são Sim, todos adultos, né? eu tenho uma neta que vai fazer 15 anos hoje, esse ano, um netinho de 10, os 2 meus parceirinhos, né? E todos criados. Então, a gente decidiu... O marido queria ficar mais 10 anos. Eu falei, Deus me livre, mais 10 anos... Vai sozinho, né? Não dá, né? Aí a gente resolveu e vamos descansar, né? Então, hoje, para mim, todos os dias são domingo. É bom que dá para jogar tênis todo dia. Mas Sim. Esportivamente, você sempre foi assim, uma pessoa também que foi do esporte, Miriam? Sim, porque meu pai era muito esportista, ele gostava muito, né? Então, ele sempre incentivou os filhos ao esporte, né? Os meus irmãos acima, que é a minha irmã e o meu irmão, acima de mim, eles não eram esportistas, eles eram mais
sedentários mesmo. Agora, eu e meus irmãos abaixo sempre fomos esportistas, até hoje, né? Então, por incentivo, a gente tentava de tudo, um pouquinho, né? Tudo que vinha na frente, a gente tentava um pouquinho. Ficava boa em nada, né? Mas a gente... Mas o bom é que você se enquadra em qualquer coisa. Tudo sabe fazer, né? Não, Também. a gente quebra o galho, né? É. Tá faltando um aí, eu posso quebrar o galho, né? E era assim, né? Meus irmãos foram campeões de Kendo. Suzana é muito forte no Kendo, né? Muito Então, tradicional, né? eles assim, quando eles estavam na adolescência, os dois irmãos, eles disputavam, assim, sabe? Assim, quem acumulava mais troféus, né? Uhum. Aí eles nadam, jogam futebol, aí um joga golfe, o outro nada, aí todo mundo, né? Nós três, eu e meus abaixo, os dois irmãos abaixo, somos bem esportistas. Você praticou o que de esporte? Então, de tudo um pouco, mas assim, o que eu gostei mais foi o boliche. Ah, Na é? época que o boliche estava no auge, tinha poucas Mogi? mulheres. Não, em Jacareí, Ah, em né? Jacareí. Jacareí tinha Aham. um boliche lá e a gente fez um convênio de happy hour, né? Dos funcionários. A gente tinha uma pista com o nosso logo lá em cima e nós tínhamos o horário que a gente poderia usar durante a semana lá. Aí, como os funcionários iam um pouco, eu falei, vamos brincar. Aí começa a brincar, você leva o jeitinho, porque como a gente sempre foi meio esportista, você vai pegando o jeitinho da coisa, né? E na época, como tinha poucas praticantes femininas, a gente meio que, né, ficava ali. Aí não, acho que o prêmio que eu mais gostei de ganhar foi em dinheiro. Acho que na época, Opa. tipo, era uns 3 salários mínimos. Pô, Caramba, bom Era, assim. era. E aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu ganhei, fui campeã lá, tem um troféuzinho que é dessa altura, assim, ó, dessa altura. Tá lá, porque não cabe em caixa nenhuma, tá lá, enfeitando a prateleira lá. Ganha bola, ganhava o sapatinho, aí ganhava umas luvinhas, que eram umas luvinhas metálicas, assim, que a gente, era pra não virar a munheca, né? Um monte de coisa. legal. Mas era porque tinha poucas mulheres, né? Então... Mas mesmo assim, você se destacou acima dos homens, não é? Assim, então. Aí, A pontuação que você fez não é- Aí tinha não um é baixa, ranking, não. né? Tinha um ranking e o placar do ranking ficava exposto ali. E aí antes tinha o ranking feminino e o ranking masculino separado, mas as meninas nunca chegavam assim, malemar chegava no 100, assim, né? E eu sempre estava no 150, 160, 180. E aí o dono falou assim, não, vou tirar das mulheres e eu vou misturar. E aí eu sempre estava ali entre os 10 e aquilo atiçava todo mundo, né? E aí eu consegui, assim, chegar ao meu recorde máximo, assim, perto dos 240, né? Porque você tem que fazer todos os strikes sem errar, até pelo menos o 7º, e depois alguns sparezinhos lá, mas o máximo que eu cheguei. legal, Que foi, assim, um absurdo, que É eu muito achava, assim, alto, é que muito homem alto. nenhum lá na cidade não tinha conseguido. E o dono falava que para mim que, nossa, ô Meira, vem aí. Eu falei, por quê? Eu falei, não, você me dá muito lucro. Porque os homens ficavam horas e horas e horas e horas querendo bater, né? E aí foi eu achava que o ranking era uma coisa assim que era bem bacana, Legal, né? Não, motivo. Motiva. A acirra disputa Então. motiva as pessoas a treinarem, quererem melhorar, né? Então. E aí depois era sempre academia ou uma natação, e sempre fazendo alguma coisa, né? Atividade física. Quem gosta de fazer não consegue ficar Não, parado. Você tá fazendo isso aí. Você fica um período, mas daqui a pouco o organismo parece que Pede. Aí você tem que fazer alguma coisa, né? Então Comichão. eu sempre estava fazendo alguma coisinha. E o tênis, como é que ele entrou na sua vida, Miriam? Então, né, o tênis era assim. A família do meu marido é tudo de tenista, né? Os primos, inclusive tem lá a Junko Suzuki, tem um São ícones no são esporte, ícones, né? E eu me lembro que quando nós namorávamos, ele falou assim, vamos na casa da minha prima, que foi a primeira vez que eu fui no sítio lá. Do seu João Suzuki. Isso, do seu João Suzuki, tinha 2 quadras lá. E aí eles estavam jogando, coisa e tal, e na sala dela, aquela Isso que ano mais ou menos, Miriam? então, deixa eu ver.
Quando eu tinha uns 18 anos, né? Então, eu tô casada há 44 anos. Então, uns 44, 45 anos atrás. E uma das quadras, um pessoal tava jogando e outra quadra não tinha ninguém. Eu e meu marido lá, né? Na época namorado. Aí o pai do seu João Suzuki, ele chegou assim, vocês não jogam? Eu falei, não, eu não jogo, não. Não, mas vamos bater uma bola comigo. Porque ele já era bem de idoso, né? Bem idoso. Aí ele me deu uma raquete. Foi a primeira vez que eu peguei numa raquete de tênis. Foi com o seu Suzuki pai. De madeira, aquelas... Não, já era uma aquelas Wilson normal. T2000. Não sei. Nem naquela época eu não sabia de nada. E ele só me deu a raquete e começou a arremessar a bola para mim. E eu, naquele jeito, devolvendo, né? Já tinha jogado um pouco de ping-pong. E você vai devolvendo, né? Aí você vai devolvendo do jeito que você consegue. Aí ele... você... Tem jeito. Tem jeito. Falei, vamos fazer aula? Eu ensino para você. Eu falei, não dá, Suzuki-san, porque eu trabalho o dia inteiro na fábrica do meu pai e depois ainda tem que comer qualquer coisa, tomar um banho rapidinho para ir para faculdade. Eu não tenho tempo, né? Ai, que pena, mas você leva muito jeito. Isso há 45 anos atrás, né? Foi a primeira vez que eu peguei numa raquete. O Ratira jogava lá, não jogava? Não, então, na época eu não conhecia ninguém. Eu não sabia, né? O universo do tênis para mim foi aquele momento de eu pegar na raquete que eu... Quadras eram poucas também naquela época. Tinha no Feital, tinha no Isso, Nagal, então. ali do Seu João, eram umas quadras... Quer dizer, a raquete com bolinha amarelinha felpudinha foi a O seu primeira João é vez. o pai do Issal? É isso? É. Ah, Então era o avô do Issal. era o avô do Issal. O Paulinho, o marido avô. da Miriam, é parente do Ele- Issal Suzuki. Então você começou isso. essa coisa. O Ratiro, porque você falou Ratiro, Isso, o Ratiro que Ratiro- conta, Porque a mãe do Issal, a Junko, é prima direta do meu marido. Ah, tá. Né? Então o tênis já Tá estava na veia família. mesmo, pô. Só que assim, a gente começar a jogar para valer foi meio que eu e meu caçula fazia natação, mas a natação era aquela coisa assim, chegava no inverno, dava aquela preguiça, e aí a gente paramos e tava meio ocioso assim. E aí ele também, né? Ele ficava assim, mãe, a gente precisava fazer alguma coisa, né? Falei, ai, filho, mas natação não quero mais, não. Ele falou, nem eu. Aí eu falei para ele, vai fazer o futebolzinho. Falei, não, eu quero ir com você, alguma coisa para fazer junto. Aí ele falou assim, por que a gente não faz tênis? Falei, o que é tênis? Que tênis? O tênis de campo. Falei, não é uma má ideia, porque a família do seu pai lá é tudo tenista, né? Quem sabe a gente não leva jeito? Vamos. Aí a gente foi no tênis clube lá, não tinha o horário, mas era assim, eu tinha que fazer num horário e ele no outro. Eu falei, não, é para fazer separado. Então você e o Paulinho começou na mesma época. Não, então, o Paulo não. Não? Não, o Paulo nunca foi esportista. Ele sempre foi sedentário, sempre. Máximo era ler jornal, era muito assim, dessas... O esporte mais radical era ver página de esporte do jornal. Isso, era assim. Nunca foi esportista. Tinha uma época que ele até corria, mas muitos anos assim. Enfim, e aí falei, desisto então. Eu falei, não vai dar certo, né? E eu tinha a loja na Paulo Frontin e do lado tinha a bicicletaria na Kashima. Aí tinha um Eduardo na Kashima lá. Isso. Que ele falou, eu falei, Edu, meu filho, eu queria aprender tênis, mas não deu certo, eu não tenho horário, não sei o quê. Vai lá no Cosmos. O que é Cosmos? O que é o Cosmos? Cosmos é um clube, você não conhece? Eu falei, não sei, nunca ouvi falar. E eu nem sabia que o Cosmos existia. Nossa, mas você não conhece? Não. É assim, você passa ali o tênis clube, vai ali, assim, aí tem uma subidinha, você sobe lá. Subi, aí achei o seu Isaac lá, né? Falei, a gente queria fazer tênis, né? Aí o seu Isaac falou, os senseis estão todos com o horário cheio. Não vai dar mesmo, né? Não tá dando esse negócio, acho que não vai dar certo. Ele falou, não, mas deixa seu telefone, né? E eu vou ver com os professores. No dia seguinte, e eu cheguei em casa e falei, filho, não vai dar certo, não, vamos pensar em outra coisa. Aí no dia seguinte,
O celular toca, aquele celularzão desse tamanho, né? PT 550? Aí o celular toca, era o seu Isaac falando que os... Então, o Sensei Yamauchi, a senhora conhece? Nunca ouvi falar, não conheço ninguém aí, não conheço. Ele vai dar aula para a senhora e a senhora queria 2 horários, né? Ele vai fazer 2 horários. Oh, beleza, vamos embora então. E aí começamos. E teu filho desistiu, você seguiu no tênis e ele Então, parou? nós fizemos até 2000 aula até 2007, né? É porque depois ele entrou na Unicamp. Nós começamos a fazer aula com 15, ele tinha 15, com 17 ele entrou na Unicamp. E aí não deu mais. Mas no segundo semestre, ele não tinha aula de sexta-feira. Então ele voltava e aí ele pegava uma aula por semana durante um semestre, né? Ele conseguiu. Aí depois eu continuei sozinha, né? E aí o seu Isaac um dia chegou e eu já estava 3 anos só fazendo aula na quadra 9. Eu não era só se eu vinha fazer aula e ia embora, ia fazer aula e ia embora. E assim, a única que eu conhecia era a Seiko, né? A Seiko Iseri, que fazia aula antes de mim, junto com a Sayuri, que é do Namiki. Isso. Por quê? Eu tinha feito um semestre de faculdade com ela. A faculdade de design de interiores, eu fiz um semestre, então eu a conhecia da faculdade. E as duas faziam aula junto, então eram as 2 pessoas que eu conhecia. E eu ia fazer aula e ir embora. E aí ele me convidou para ser sócio. Ah, seu Isaac, eu não quero não. Por quê? Ninguém fala comigo aqui. As 2 únicas que eu conheço são a Seiko e a Sayuri. Não, mas você já está há 3 anos, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vai. Porque nisso eu queria colocar os outros filhos para fazer aula e o Paulo. Então, se eu fosse para ter o título só para mim, não compensava, porque eu só fazia aula, eu não frequentava o clube para mais. Mas você não batia bola, não jogava sete em lugar nenhum, nada? Nada, fazia aula e ia embora, ninguém queria jogar comigo, não. E era assim. E eu falava assim, não, seu Isaac, eu nem frequento o clube, para que eu vou ficar sócia, pagar mensalidade só para fazer aula? Né? Porque tinha um descontinho de sócio, mas... Aí eu pensei, vou botar meus outros filhos para fazer e quem sabe o Paulo também, né? Que eu queria que eles fizessem algum esporte, que eles estavam meio sedentários. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fiquei sócia em 2007, sócia o número 555, que eu acho um número bem legal. E aí foi, né? Só que logo o Sensei Yamauchi, ele foi embora pro Japão, né? Sim. Ele foi para trabalhar, foi embora pro Japão. E nisso, o Paulo tinha acabado de começar a fazer aula. Aí convenci, aí a Junko, primo dele também, né? Aí eu falei, Junko, ele não quer fazer, o que eu faço para ele convencer esse homem, né? E o Paulo, não, eu sou descoordenado, desengonçado, não vou. E a Junko lá, convenceu ele. Falei, tá bom, então vamos. Aí ele, né? Os outros filhos fizeram alguns meses, mas também não deu certo, porque nessa idade da adolescência, cada um é faculdade, é galera, não sei o que, não se interessaram muito, não. Mas aí o Paulo foi, e eu ficava no pé dele, né? Ele queria faltar, eu não deixava. Tá chovendo. Não tá, vambora. E pior que quando tava chovendo, as quadras estavam empoçadas, não tinha jeito, né? Então... Realmente tinha uma espuma lá, né? Nossa, então. Até, enfim. desculpa só um pouquinho, pedir pro pessoal da produção, se puder, ter umas fotos que a gente trouxe de um período da gestão da Miriam, que ela ajudou a realizar. Então a gente vai estar passando aí para quem está acompanhando a gente, à medida que a gente for conversando, tem algumas das realizações que a Miriam acabou fazendo, e o Paulinho também foi um cara muito participante nisso tudo, como diretor de tênis, sim. como adjunto do departamento de tênis aí. A Miriam, então, você quando veio para o Cosmos, você teve também uma carreira, entre aspas, vamos falar, meteórica dentro do clube executivamente, né? Foi meio rápido, né? Porque assim... eu fiz a faculdade de comunicação social, mas depois, quando eu tinha uns 40 anos, eu fui fazer a faculdade de design de interiores também. Um dos motivos foi porque, assim, como eu tinha várias lojas, a cada ano eu tinha alguma loja que eu precisava meio que remodelar, revitalizar e tinha que estar atualizando.
E eu precisava muito dessa parte da arquitetura, design, coisa e tal. Mas aí toda vez que você contratava um arquiteto, um profissional, alguma coisa dava ruim. Não ficava com a sua cara também, né? É, então. E aí eu falei assim, quer saber? Acho que quando eu casei com um engenheiro civil, meu sonho era fazer arquitetura. Mas aí logo vieram os filhos, não sei o quê, e aí o comércio, e aí a arquitetura foi indo. Mas aí, como eu queria muito, eu assinava a revista Arquitetura e Construção, eu assinei por 10 anos. E eu guardava de janeiro a fevereiro, de janeiro a dezembro de um ano e tava tudo empacotadinho, bonitinho. Porque aquilo ele não se perde muito, né? Vira e mexe, você vai lá e dá uma folheada. E então a arquitetura tava meio dentro de mim, mas a arquitetura era 5 anos, 10 semestres. Eu falei, cara, depois de velho eu fazer faculdade, velho, entre aspas, né? Acho que eu não vou conseguir ficar 10 semestres sentada numa sala de aula, não. E aí eu vi que tinha oferta de o design de interiores. Eu falei, vou começar, que era 6 semestres. Falei, vou começar com design. Se eu ver que eu me adapto, que eu vou me encaixar, depois eu faço arquitetura. E aí eu terminei o curso, mas vi que não chega, não quero mais não. Então, eu tinha feito o curso de design e eu tinha o meu comércio, né? E aí, quando começou, eu me associei, aí eu conheci a Seiko era diretora social na época. E a Seiko falou assim, Mira, você pode me ajudar ali? O que é para fazer? Não, vai ter a festa junina, não sei o quê. O que é para fazer? Eu falei, não, eu preciso enfeitar o ginásio, né? E aí, né? E ela me dava umas caixas de coisa lá. E falei, mas só isso, né? Porque quando era a vitrine das lojas, então era carnaval, Dia das Mães, Dia dos Namorados, e Natal, não sei o quê, e sempre tinha que fazer. Então, e eu tinha muito material, porque que a gente reaproveitava de um ano para o outro, né? Ou de uma loja enfeitava. E assim, a gente se virava com o material. Então, eu tinha uma certa facilidade de fazer essa parte de evento. Também porque eu estava muito recente a faculdade de design, né? E a faculdade de design de interiores também mexe muito com essa parte de ambientação. Então, eu tinha uma certa facilidade. E aí eu fazia assim, meio que, né, do meu jeito, tudo bem com as coisas que estavam disponíveis, mas você não pode comprar mais nada, né? Mas não pode gastar muito, né? Então, eu falava, então tô amarrada, não vou. Então vamos fazer com o que tem, né? Com o tempo eu fui vendo o que dava para fazer, se a gente conseguia verba, se não, e não sei o que, vamos lá. Enfim. E aí em 2011, o Jorge Odashima me convidou para ser vice-presidente, né? Tipo, acho que é melhor eu manter a Japinha perto de mim aí, porque essa é uma Japinha muito... Que o Jorge foi presidente do Cosmo em 2011, 2012, né? Exatamente. E eu era... a gente chega num clube e fica se achando, né? Mas por que essas quadras tá molhadas? E eu ficava indignada, porque eu, né? E eu era muito questionadora, né? Mas por que o alambrado tá caindo aos pedaços? Se a gente encosta no alambrado, de tão enferrujado que tava, ele abria buraco, né? Você não podia chegar muito perto, ele abria buraco sozinho. E eu ficava me questionando as coisas, assim. Aí acho que o Jorge pensou assim, acho que é melhor deixar a mantê-la por perto. Enfim, fui convidada a ser vice dele. E na época a diretora social dele era para ser a Milce Hirata, e ela pediu para sair, e o Jorge ficou, né, sem opção, e falou, Mira, você consegue? O que é? Diretora social? Eu falei, mas o que diretora social faz? Cuida dos eventos. Aí, como eu já tinha visto a Seiko, né, eu falei, não, beleza então. Falei, mas só isso? É só ficar fazendo evento? Falei, não, e se, como social... fazer, né, o social, se puder também arrumar mais sócio. Beleza, né? Arrumar mais sócio é vender o produto, né? Eu preciso vender o Cosmos, né? Vendedora eu sempre fui, né?
Eu era do comércio, não, vamos embora. E aí, como diretora social, eu comecei a tentar vender o produto. Porque fazer evento para mim não era difícil. Vender o produto era o meu desafio, né? E eu sempre gostava de um desafiozinho, né? E aí eu ficava pensando, falei, poxa vida, mas como que eu vou oferecer, né? Para quem? Primeiro, eu precisava arrumar o meu público-alvo. E depois eu achava que o produto não estava assim. Eu falo produto porque, como eu sou comercial, o Cosmos é um produto. Tá né? certo. Eu precisava... E a gente tem que enxergar o Cosmos dessa forma, né? Então. E era um produto. Tá, mas o produto não estava legal, né? E aquela frase na portaria, o clube da família. Eu falei, mas clube da família, mas o que que eu vou falar para os meus filhos vir aqui? Né? Meus filhos não querem vir aqui, não tem nada, né? Malemar tem uma piscina, no inverno você não usa. O que mais, né? Aí, para criança, o que que tem? Não tem. E eu, como social, eu ficava indignada que eu queria vender o produto. Aí eu falei, bom, então o que que precisa? Precisa melhorar o produto, né? Vamos dizer que o conteúdo do produto até que não era tão ruim, que né, era o tênis, as atividades, o tênis de mesa era forte. Era bom para vender, né? Para tênis e para tênis de mesa era bom. Mas o resto... A embalagem não estava legal. E aí eu ficava assim, putz, mas o que dá para ser feito? O que dá para ser feito? E 2 anos passam muito rápido, tentei fazer as coisas e eu fui muito focada em criança, porque eu achava... E uma das coisas que me falaram que, de preferência, sócios novos, né? Então, meu público, meu foco era assim, sócios novos, tá. Essa geração das crianças que são filhos dos sócios, que o pessoal falava que tinha clínica, que era bom, que era uma criançada, que não sei o quê. Cadê essa criançada? E eu não conhecia ninguém, nenhum deles. E aí eu via fotos antigas na secretaria daquela criançada. Nossa, filho da fulana, filho do ciclano, filho. E eu conhecia os filhos por fotos, né? Mas onde estão esses filhos? Se aquelas fotos das clínicas é assim, vamos dizer que o sentimento afetivo desses que hoje estariam na faixa dos 25 para 30, em relação ao clube, eles tinham um sentimento, né? Porque eles cresceram lá dentro, aquela coisa. Eu falei, esse pessoal é mais fácil de trazer primeiro. Até para as pessoas, desculpa te interromper, contextualizarem, essa geração que você está falando é a geração hoje que é do Hajime, Sim. Né? Do Nando Shibata, Sim, e do toda essa mulher Shig. do Shig, Isso. que era, na época tinha um movimento dessa criançada chamada Move. Eles tinham, eles eram o carro-chefe, Então. o Marquinhos era o líder ali, o professor líder, e essa molecada cresceu todo mundo junto, só que estava nesse período em que pós-vida adulta, começo Então. de vida profissional, um Sim. momento diferente, né? E aí bom, pelos meus cálculos, essa geração estava acima dos 25, 30, 30 e pouco. Essa faixa, eles estariam formando seus próprios núcleos familiares. Então eu pensei, bom, eles são casais novos, vão ter esposas jovens, às vezes esportistas ou não, porque quem cresceu dentro do Cosmos, o tênis, eles sabem jogar, porque eles faziam parte da clínica. Mas e os seus pares, né? E essas crianças que vão vir daí para frente? Eu tinha que fazer alguma coisa para eles. Então, meu foco era trabalhar alguma coisa para a criança e para essas esposas que talvez nem fossem, ou os pares que não fossem esportistas. E como social, o meu foco era esse, né? Eu tinha essa vamos dizer, essa linha de raciocínio, que era o meu, né? E aí, 2 anos passam muito rápido. Aí veio a gestão do Carlos Taguchi, né? E o Shio Taguchi, falecido. E que foi uma gestão assim meio conturbada, mas eu fui convidada para ser diretora social. E aí continuei trabalhando, dando prosseguimento na linha de raciocínio.
E aí, na época de Jorge, reativei o bingo. Aí eu comecei a fazer jantares dançantes. Tudo para levantar verbas e recursos para os projetos, né? Que eu tinha em mente. Passou a gestão do Jorge, passou a gestão do Carlos não muda, veio na sequência. Acho Não, que o Carlos Não. Não. O Carlos Taguchi foi. Não muda. O Nomura eu não peguei. Acho que o Nomura foi até antes Aí ele do foi Yoshi. antes. Depois do Jorge foi. já veio a Miriam antes já, do né? Jorge. É. O Então. Carlos não muda veio antes do Isso. Jorge Odashima. E aí, quando terminou ia terminar a gestão do Yoshio Taguchi, Yoshio. que foi em 2014, eu já tinha trabalhado bastante pelo que eu achava que tinha que ser. Mas eu precisava ter, assim, vamos dizer, como é que eu vou falar? Para mim fazer mesmo, efetivamente, eu tinha que virar presidente. Ficar mais satisfeita ali, fazer eu o que eu quero. Porque senão eu ia depender de uma diretoria aprovar o que eu planejava, né? E aí Mas, primeira, assim, mulher presidente. Baixinha, que sem vergonha. O que essa mulherzinha vai querer fazer? Ninguém ia me dar bola. Eu falei, gente, e o próximo presidente quem será? Só Deus sabia, né? Porque ali no Cosmos, até então, era o seguinte. Era o cara da vez, né? É a sua vez agora. Mas, às vezes, o cara da vez, ele caía de paraquedas lá. Ele não tinha, assim, um projeto. Ele caía ali porque não tinha mais ninguém, né? E eu pensei, e não dá para mim continuar trabalhando, mesmo que eu seja convidada de diretora social, dessa forma eu não vou conseguir viabilizar nem efetivar, né, o projeto. O que não tira a virtude e o mérito de quem foi, mas Sim. o nível de realização ele passa a ser menor porque a intenção, o comprometimento ele é menor, né? Então, eu já vinha há 4 anos, 2 gestões como diretora social, vendo, né, e na minha cabeça amadurecendo, meio que entendendo. Vislumbrando o que você queria. Entendendo mais ou menos o que, no Você meu gostaria, conceito, né? No meu conceito. Tua visão Tá? de Cosmos, O que precisaria futuro. para o clube crescer como um clube da família, né? Que era a frase. E aí eu lancei minha chapa, Mitoaki Miyabe foi o vice-presidente, o Shohei Kuratomi, do tênis de mesa, e o Paulo Siqueira. Formamos a nossa chapa e lançamos. E aí eu falei, seja o que Deus quiser, né? Falei, num clube de orientais, machista, que durante 65 anos só teve presidentes homens. Falei, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Óbvio que ninguém estuda, ninguém faz uma faculdade para ser presidente de clube, né? Mas os 4 anos como diretora é o que me deu, assim, um pouquinho de bagagem para... Músculo. E fora também, uma coisa também que para mim era uma coisa meio que não era uma coisa que me punha tanto medo, porque eu cresci dentro de uma família que o pai e mãe sempre foram presidentes de alguma entidade. Meu pai sempre foi presidente, ele foi presidente do Asilo da Ipelândia, ele foi diretor do ACEAS, ele foi presidente do Bunkyo várias gestões, minha mãe era presidente das Senhoras Voluntárias, então... Eu cresci dentro de uma família, de um casal, que o assunto era sempre associação, clube, igreja, era, sabe, essas coisas assim. Então, não era uma coisa que... Te assustava, né? É um caminho natural. Talvez é porque isso já estava dentro de mim, então eu não via assim como um grande desafio. Eu achava que era a minha vez. Tá bom. E aí vamos lá, né? Então, até chegar até onde... Eu fazia aula na quadra 9. Tinha esse talude aqui, ó, esse barranco aqui em cima, que ele só tinha, assim, tipo um... Daí o Serginho foi o diretor de tênis, né? Exatamente. Daí, porque eu entrei ajudando o Serginho, sabia? Isso. Foi minha primeira... Então, formamos a diretoria. E aí tinha algumas coisas dentro do departamento de tênis que me incomodavam, porque era o esporte que eu praticava.
né? E eu falei, bom, já que eu vou ser presidente, eu preciso arrumar o que me incomoda, né? E o que me incomodava era o talude. Então, eu falei, eu vou fazer um muro de arrimo ali e aproveitar, ver se faço uma arquibancada, porque as quadras estão todas ali de frente, né? Pelo menos alguns lances de Eu não arquibancada. sei como é que em tantos anos a gente não teve nenhum incidente ou um acidente. Lembra que tinha Exato. corrente? Lembra que tinha corrente de plástico, Uma Miriam? correntinha de plástico que só segura, nem cachorro não segurava, Com né? tanta criança lá e gente que não Meu gosta de Deus, cerveja, meu- não sei. não. E eu fazia aula nessa quadra 9 aqui, que eles só tinham um tantinho assim, né? Uns 2,5 metros pra gente caminhar assim, e depois já era o barranco ali. E eu sempre andava grudadinha no alambrado, que eu morria de medo de escorregar e cair. E aquilo me incomodava demais. E eu pensei, como presidente, eu tenho que. E outra. Como presidente, eu tenho que preservar a saúde de todos os associados, porque é minha responsabilidade civil. Se eu pretendo encher o clube de crianças, aquele barranco era a primeira coisa que eu tinha que resolver, né? Eu tinha que dar segurança. Porque como que eu vou botar a criançada para correr naquele barranco lá? E depois também, eu ficava muito chateada de pisar nesse barro ali. Tá vendo? Esse barro. Aqui fazia Isso, dia de porque chuva, dia tal. de chuva, o nosso tênis ficava cheio de barro ou ficava molhado, porque quando a gente pisava naquela grama que não era grama, aí a água Era que um estava lodo, a água lamação. subia e molhava todo o nosso tênis. Então eram coisas assim. E eu só podia jogar de domingo. E quando eu chegava e chovia, tinha chovido, ficava aquelas poças d'água, a gente tinha que secar com um colchãozinho Colchão. de espuma. Ia lá, torcia lá fora, enxugava, torcia lá fora, e mesmo assim jogava malemar, né? E eram coisas que me incomodavam muito. E eu queria, e eu falei assim, bom, já que eu vou ser presidente, eu preciso arrumar, e eu vou arrumar, né? Porque o tênis é o departamento mais rentável do clube, né? Vamos dizer assim, que de tudo de todos os produtos que o Cosmo oferece, o tênis era o É o carro-chefe, esqueleto, é o carro-chefe. E até hoje, né? né? E aí, tá bom. Agora eu preciso de um diretor para fazer isso, né? Que tope, que assim, que aceite essas ideias, porque querer arrumar eu quero, mas como ia fazer e quem ia fazer? E aí eu fui atrás do Mário Kiyomoto lá. Ai, Suzana, Mário, preciso de um diretor. Né? Porque até então, as minhas referências eram o Cunil, o Mário, assim, as pessoas que eram mais atuantes, que estavam sempre participando de diretoria, essas coisas. E o Serginho era um cara, assim, que o Sérgio Nakamura, tá, gente? O Sérgio Nakamura era uma pessoa, assim, que era a turma da quarta-feira, né? A turma da quarta-feira era uma turma também bem... Era como eu fui, né? Ele Ele queria as melhorias, ele questionava por que não eram feitas as melhorias. E esses assuntos sempre ia para a diretoria, e eu, como social, eu estava participando da diretoria. E eu falava, pô, mas precisa arrumar mesmo. E eu, como diretora, eram as mesmas coisas que me incomodavam. Só que a diretoria não dava bola, porque achava que talvez fosse uma coisa assim muito além das possibilidades, muito além. E era mesmo. Era uma obra gigantesca, vamos dizer assim. Sim. Para a cabeça das pessoas que estavam lá, eram coisas impensáveis. Imagina quanto vai custar isso, né? E aí, então, o assuntinho ficava ali, morria assim e pronto. E nisso, acho que o Serginho ficou meio chateado, saiu o Serginho. Eu lembro que né, ele saiu, o Vanderlei também, não sei. Lembra uma saiu época uma que turma. saiu uma turminha. Eu achei que, sabe, falei, olha, não posso, né, eu como diretora. Aí, quando eu fui buscar o Mário Kiyomoto, e o Serginho já estava meio que atuando lá no acesso. Eu vi que ele estava meio florido, não sei o quê. Aí o Mário falou, não, Mira, eu estou muito aqui ocupado com a diretoria do acesso. Por que você não fala com o Serginho? Eu falei, pois é. Mas ele tá bravo com ele. Eu acho que ele vai me xingar. Ele tá bravo com o clube, eu acho que, né? Mas eu sabia que as reivindicações do Serginho e o grupo do Serginho ia de encontro que as minhas reivindicações também.
Aí tá bom, Serginho, então, preciso falar com você, né? Tipo assim, eu preciso de um diretor de tênis. Ah, não. Acho que ele pensou, o que essa baixinha vai fazer? Não vai fazer nada, né? Falei, vai ser outra. Eu quero arrumar essas poças d'água das quadras de tênis, porque eu quero jogar e quando eu quero jogar tá tudo empoçado e eu quero jogar. Tem que cuidar do dreno dessas quadras todas. Tem que trocar todos esses alambrados que tá podre, vai dar tétano. Esse barranco aqui, eu vou fazer um muro de arrimo, não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer. E aí eu vou fazer uma calçada aqui pra gente não andar em cima do barro. Só que eu não quero uma calçadinha assim, não, porque lá as calçadinhas é de 60. Eu quero uma calçada de 2 metros. Eu falei, eu sou espaçosa. Porque eu via também o pessoal fazendo caminhada no asfalto, e um tal de sobe e desce, aquilo estraga o joelho, gente, né? Eu falei, e aí eu queria aproveitar fazer a calçada em volta das quadras, porque é a única, assim, parte plana do clube que o pessoal possa caminhar. Então eu quero fazer em volta toda, para o pessoal poder fazer também a sua caminhadinha, coisa e tal. Aí o Serginho olhou pra minha cara assim, você quer fazer tudo isso mesmo? Falei, olha, eu quero fazer porque é o que me incomoda e eu acho que precisa ser feito, né, porque como é que eu vou vender um produto que tá todo ruim, todo detonado? Não dá, né? Aí ele falou assim, aí ele ficou pensando, eu falei, olha, então, você pode até pensar, você pode até dizer que não aceita, eu até aceito, concordo, eu vou correr atrás de outra pessoa. Agora, se você puder me ajudar, e eu sei que também você quer mudar as coisas aqui, eu vou ficar muito agradecida. E é uma oportunidade de você fazer. Agora, você pode também recusar. Só que se você recusar, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acho que eu consigo fazer, e do jeito que quem me acompanhar e quem for diretor vai fazer. Só que aí ninguém vai poder falar mais nada, porque a oportunidade que eu tô te dando é de você fazer do seu jeito. Aí ele falou, posso pensar? Pode. E aí, no final das contas, ele aceitou, né? Falei, nossa, foi acho que a melhor coisa que podia ter acontecido na gestão foi ele ter aceito, porque, olha... O Serginho é um cara Não, fora da curva, diferente. não, Bom demais. e eu falei, olha, carta branca, Sérgio, carta branca. Eu só quero que você cuide do barranco e você faça as calçadas para mim e cuide do dreno. E os alambrados, que tá tudo podre. Eu acho que daí o tênis vai melhorar muito, né? Beleza, só que é o seguinte, verba, você sabe que aqui no clube, né, é uma coisa grande, é uma coisa grande. Eu falei, Serginho, tem que trabalhar muito. Porque eu posso te dar retaguarda por um lado, que ainda estou me inteirando, eu vou me inteirar de como que tá os caixas, tentar continuar com os bingos, tentar continuar com tudo de evento que for possível e rentável para viabilizar o meu projeto das crianças e a revitalização do departamento de tênis. Então, você fica ciente que você tem que correr atrás. Não precisou falar mais nada. Falei, olha, juntou ele com uma galerona. Eu uso o Sérgio como referência porque foi o meu contato, né? Ele foi um líder ele de um foi grupo assim, depois, foi o meu canal de ligação com o departamento. Então, ele como diretor, e ele teve carta branca para fazer tudo o que ele tinha que fazer. E eu, por outro lado, fui cuidar do administrativo, do financeiro, cuidar de todo o resto do clube, porque o clube não é só o tênis, né? É futebol, é tênis, é ginásio, é um monte de coisa. E aí, tá. Começou o trator. Entra o trator. O Serginho com o trator é o Ayrton Senna dos tratores. Isso. Ele com um tratorzinho na mão. Eu acho que é onde ele gosta de estar, né? É ele pilotando um trator. E eu lembro até um comentário que fizeram, que acho que foi em março, que teve o dupla centenário, né?
Terminou o dupla centenário no final de semana, na segunda-feira, o Serginho já entrou com o trator. Quando foi em setembro, que teve o nosso cinquentão, já estava a primeira fase, toda aquela parte da frente, essa parte da arquibancada, tudo pronto. Quem participou do dupla centenário em março e veio em setembro não acreditava na velocidade que foi toda essa parte da revitalização, e foi um choque. E naquele dia, o que eu ouvi de comentário de, meu Deus, o que foi isso, o que aconteceu, e falei, gente, é a união, é todo mundo unido, gente, a união faz a força. Você não tem noção de quanto, parecia formiguinha, né? Um monte de gente ajudando, e tudo voluntário. Óbvio que alguma parte mais pesada foi feita por pedreiro, né, contratado, mas no geral, aí, ó, um monte de gente, mexe aqui, mexe ali. Aí quando vieram, Almeida, a gente acha que vai fazer um deck. Eu falei, faça o que vocês acham que faz. Ficou maravilhoso. O deck hoje é o lugar que todo mundo gosta de estar. Que é algo que né? não estava no planejamento e vocês tiveram essa sacada. Então, então. o deck foi assim, porque o Serginho, assim, quando a Miriam entrou, o Serginho montou o departamento, né? Que era eu, o Jaime, a turma dos Florzinhos, né? O Tsuruga, era essa turma. Aí o Serginho chegou para nós e falou, ó, eu vou cuidar da obra, né? Porque o Serginho tinha muito contato, a gente foi até perto de Caraguá buscar madeira. Ele gosta E muito ele de falou, madeira. e a nossa turma aqui, vocês fazem os torneios para arrecadar grana. Então eu fazia os torneios, e aí numa dessas, eu estava em Guararema, lá no Pau d'Alho, eu falei pro Serginho, Serginho, ó, porque a gente, para fazer o deck, ia ficar muito caro. O Serginho falou, Serginho, tive uma ideia. A gente faz metade de cimento e a gente faz só um pedacinho do deck de madeira. Daí foi onde teve isso daí. Lindo. Mas foi uma turma muito boa, né? Que quando o Muito. Serginho reuniu uma turma legal. Antes, quando você estava, acho que na primeira, era a Sueli com a Hilda, que eu também participei um pouco. Aí foi assim também. E aí eu falava assim, aí falando desse pergolado aqui, né? Falava, vai, Serginho. Aí eu acho tão bonito a gente fazer caminhada assim debaixo de um pergolado florido. O Serginho era top. Né? Pronto. Aí foi só falar pro Serginho, o Serginho fez esse Ah, pergolado assim, maravilhoso, lindo aqui. Ele tem bom Aí ó, gosto. ainda tal. plantou o sapatinho de judia ali, que aí depois acho que alguma praga pegou, né? Ah, que foi uma... Não, e ele tem muito, o Serginho tem bom gosto pra caramba. Mas Fica muito. tudo legal. Aí ele veio com mais essas toras todas, aí vamos fazer o pergolado. Eu falei, nossa, Serginho, né? Era uma coisa assim que eu achava que ia ser legal, né? Mas aí eles... Tudo que eu achava que ia ser legal, ele ia pondo. Eu falei, oi, Serginho. Faz né? além, Assim, né? foi bacana Faz porque além. Muito além. como muito o clube além. precisava muito de verba, tal, foi onde foi também criando todos os torneios, Evento, né? onde Sim. entrou, onde começou equipes, foi o ranking, foi tudo começando isso daí, Foi. porque pegou que a gente também tinha para entregar para o sócio, falou, ó, a gente tá fazendo. Porque assim, quando eu comecei Sim. diretor, E o legal era muito é- difícil fazer torneio, porque não era uma coisa que o clube estava acostumado, e o sócio ele não queria muito torneio, porque falava, tira a Não, quadra da gente. E tal. Exatamente. E o legal é que foi tão bem feito, tão sólido e está consolidado que agora não tem como... Não, é assim, As pessoas vêm por causa que- dos torneios, é, vêm por causa o que, dos assim, rankings, né? no começo assim, É, o sócio não queria muito, maravilhoso. ficava, porque Não. o sócio não queria muito participar assim, né, de Então. torneio, ele queria jogar só o tênisinho É, dele. mas assim, Só uma que coisa inverteu. que eu falei pro Sérgio, falei, Sérgio, é assim, a gente só vai conseguir ajuda quando a gente justificar os nossos gastos, É. sabe? Porque se você faz torneio, pega a renda É e isso. embolsa, É. o sócio fica bravo, porque você tira 3, 4 dias de Isso, quadra, é. de usufruto do sócio, em função de um torneio que você tá, teoricamente, prometendo, mas não está cumprindo, né? Tudo bem que nos bastidores está lá, mantendo as despesas do clube e tudo mais, mas às vezes o sócio quer ver a coisa acontecer. Então, quando é uma coisa também que foi muito legal, que eu imagino que todo mundo tenha pensado, essa mulher tá louca, acabou com o nosso dinheiro. Porque é óbvio que o clube tinha uma reserva da Petrobras, né, que foi vendida a faixa, né, tinha uma verba. Tudo bem, mas eu não posso gastar o que é o nosso fundo de caixa, né? Nós temos que criar nossos próprios recursos. Então, eu falava assim, ó,
faz um monte de tudo que puder de fazer de torneio, mês sim, mês não, faz, porque mas aí, ao passo que ia fazendo os torneios, as obras iam avançando. Então, o sócio via que estava surtindo. Poxa, eu estou abrindo mão, né? E até motivava eles a participar e pagar a inscrição, né? Não, até hoje ficou fácil, só porque o pessoal só me devolve. A portaria veio antes ou veio depois, Miriam? A portaria foi a última... A portaria foi depois, né? Isso, foi a última obra. Foi a última obra. Simultâneo com toda essa revitalização do departamento de tênis, eu estava fazendo o salão, que era um bocha. Teve a brinquedoteca. Para quem está em casa, olha quanta obra teve, ó. Na gestão da Miriam, a brinquedoteca, que hoje está lá o tênis de mesa. Que antigamente era uma pista de bocha. A revitalização das quadras, né? Construção do deck, disso tudo. E mais compra do brinquedão e mais a portaria. Isso, a portaria em obra. A portaria foi a última intervenção, porque nós estávamos assim... Na minha ideia, né? Na minha concepção, se você quer aumentar o número de sócios, aumentar... eu precisava ter um controle mais eficiente do acesso, porque até então o controle era muito falho, né? E aí ocorreram algumas coisas dentro do clube, assim, de furto. A gente brincava que ali já era inovação, a leitura era digital, você vinha lá da curva, você fazia assim pro porteiro, ele já levantava a cancela, né? Já levantava a cancela. E aí aconteceu de roubo de bola, né? Aí abriram o porta-mala lá do professor do Gilson. E um furto de pochete lá na quadra coberta. Isso, do falecido Tajiri, lembra? Isso, então. Um japonesão tão bravo, né? Mas aí comecei a ver que já estavam percebendo que o nosso acesso era falho e coisa e tal. E aí... Também para o controle da inadimplência, essas coisas, e eu resolvi informatizar o acesso, né? Então, foi toda uma implantação de sistema e tudo isso acontecendo, tudo junto, né? Era muita coisa acontecendo. E só que, assim, para você implantar a tecnologia, eu precisava de uma cobertura, porque são equipamentos, né? E a guarita, nós tínhamos um problema de cair a raio, queimava tudo. Queimava lâmpada, queimava tudo. Então, nós precisávamos cuidar da elétrica, da hidráulica, de toda aquela armação que tinha em cima ali, né? Que tinha o letreiro, estava todo enferrujado. Tinha que trocar tudo. E aí, o orçamento, né? A guarita também estava ruim. Aí, tinha que fazer a cobertura. Fazendo o orçamento de tudo isso, eu coloquei na diretoria. Falei, diretoria, é o seguinte, para gastar tudo isso, para deixar a portaria do jeito que está, eu prefiro botar um pouco mais e refazer tudo. Sim. Demole e levanta, outro sai mais barato. Então, já vem com toda a parte elétrica, tudo com aterramento, tudo certinho, porque, né, ia ser tudo informatizado, tinha que ter. Fossas novas, né, porque a hidráulica, a fossa, estava tudo ruim, né, e o acesso, o controle, tudo mais moderno, né. E aí, nós adiávamos as reuniões da BNI, e entre os participantes tinha uma arquiteta que se ofereceu, fez um projeto que eu achei que era o adequado, colocamos em votação, né? O Paulino fazia parte da diretoria na época, né? Eu tinha uma certa urgência. Até o Sérgio também tinha umas ideias de umas portarias assim, com madeira e tal. Mas dela foi show, né? Mas eu precisava de projeto e eu precisava com urgência, porque... essa ideia a ideia de refazer a portaria eu lancei em fevereiro, né? Que era o último ano, último ano da nossa gestão. Aí, mês que vem, março, por favor, gente, vamos trazer alguns projetos, algumas ideias para a gente discutir e colocar em votação. Ninguém trouxe nada. Só o Paulino, um ou outro mandou umas fotos. Eu mandei assim, nem era projeto. Então, eu copiei, falei, isso aqui acho legal. Mas o que você mandou, o que eu tinha, era o que bem os parecido, outros mandaram, né? era muito parecido com a proposta dela. Quando eu apresentei a proposta dela, beleza, fizemos só algumas adequações de posicionamento. Votação, ok? Então, vamos. Por quê? Isso em abril. Porque... nós teríamos ter a costelada em agosto. E tinha o 50. E o 50 em setembro. Então, a obra em portaria, com 2 eventos gigantes,
Falei, cara, eu preciso ir na velocidade de Ayrton Senna. Aí eu falei assim, Milton Inoue, que é o nosso engenheiro, né? O engenheiro que participa em tudo. Ele, né? Tudo que você precisar dele, ele tem, desde a quadra coberta, ele sempre participou. Aí eu falei, Não Milton, tem muito, tudo, em termos de obra civil lá no Cosmo, o Milton nossa Inoue senhora, tem o tem o DNA do dedinho Milton em dele lá. tudo. Assinou Então, todos. assinou quase tudo. Eu falei, Milton, eu preciso que essa portaria saia assim em tempo recorde, porque em agosto nós temos a costelada, que é carro que não acaba mais entrando, e em setembro nós temos o cinquentão. Eu preciso dar um jeito de dessa portaria estar pronto. Falei, você cuida disso para mim? Né? Ele falou, não, pode deixar. Então eu fiquei tranquila, porque eu deixei em boas mãos, né? E aí ele fez aquela ampliação do asfalto ali que eu nem imaginava. Eu só pensava assim, nossa, mas peraí, o ônibus vai entrar aqui, tem que fazer uma curvinha assim, né? Não, ele alargou, né, aquela parte ali. Lá em cima tudo bem, mas a entrada ele ficou, né? Ficou um negócio legalzinho. E aí acabou saindo a portaria no tempo, né? Obviamente que ainda ficou algumas coisinhas, mas nada que atrapalhasse o fluxo nem nada. Então, quem chegava também na costelada, que é aquela metade, né? Muita gente vem. Não, e foi o Muita gente. cinquentão que o pessoal mais comentou também, a transformação do clube, né? Porque o Então, pessoal Sim. foi. E aí me chamaram lá no. Aí eu fui convidada lá no Cooper. Falei, Mira, você tem que ir lá para falar pra gente o que a gente faz lá. Eu falei, mas aí é com vocês? Né? Eu falei, mas qual é o segredo? Você, né? O clube foi uma transformação. Aí o Nippon também, né? Porque o Nippon também, eles revitalizaram a sede, né? Porque também diz as minhas amigas jogadoras que elas falam, por que o Cosmo, que é um clubinho desse tamanho, né? E o Nippon que tem, sei lá, 10 vezes mais sócio, né? Muito mais. 10 vezes mais sócio e não faz nada, né? Aí eles deram uma mexidinha ali também. E quer dizer que, na verdade, tudo o que aconteceu no clube nessa época mexeu também com os outros clubes. Ah, O Acéias também, o Mário Kiomoto fez a portaria lá, né? Aí a portaria é bem parecidinha com a nossa, mas fez, né? A portaria lá de controle de acesso também. E, enfim, então foi uma coisa muito gigantesca. Então, eu tive a sorte de ter o Sérgio encabeçando toda a revitalização, ao mesmo tempo o salão que a princípio era a brinquedoteca, que hoje funciona o tênis de mesa, também ficou pronto num prazo muito recorde, num valor assim que, olha, todo mundo fala assim, você vai gastar R$1.000 por metro. Eu falei, mas não tenho esse dinheiro, não dá. Eu vou ver o que eu consigo fazer, né? E só tinha cobertura, mas aí a primeira ideia era só o fechamento das paredes e colocar a criançada lá dentro para que elas tivessem segurança, pudessem brincar num ambiente seguro. E foi feito, ficou pronto, bonitinho. Ao mesmo tempo, estavam as obras do departamento. E, assim, isso nas partes obra, né? Porque a parte administrativa também ali teve muita coisa também, né? Então, toda a revisão, né? Administrativa, financeira. Você mudou o estatuto lá, né, Mudei Mira? o estatuto. Revisamos o estatuto inteirinho, com a ajuda do Juliano Abe, que era o vice-prefeito, e o Biro Marrano, ambos dando respaldo jurídico, né? Então, e foram muitas horas, e eles disponibilizando essas horas, e isso o falecido Olímpio Tomiyama, sou eternamente grata para ele, conseguiu que os dois nos acompanhassem nessa revisão do estatuto para que tudo saísse, né, de acordo, tudo certinho, né? E todos os regimentos dos departamentos, tudo. Então, essa parte administrativa, ao mesmo tempo também eu estava correndo atrás do AVCB, É uma né? época de muitas realizações. Era né? tudo a regularização do clube inteiro em relação ao AVCB. Então, tinha muita coisa, assim, que... E a parte do meio ambiente também, né? Que nós tivemos o problema do meio ambiente lá.
E aí, horas e horas, em muitos dias em delegacia, né? E eu lá, tomando cuidado, né? Fazendo tudo, tentando fazer de acordo, e conseguimos regularizar 95% dessa hoje já está área. tudo, graças a Deus, está tudo encaminhado, regularizado. Então, mas foi muitas idas e vindas à delegacia, advogados e correr atrás de... Sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. Mas, Miriam, só desculpa te interromper, que hoje a gente já está com sim. estourado. Se você pudesse dar uma concluidinha, deixar suas palavras aí, um legado que você queira dar, um recado. Isso aqui não tem tempo, assim, vai ficar para eternidade. Então a gente está falando até para seus descendentes que ainda nem nasceram. Então... É que como vocês todos fizeram parte desse processo, vocês sabem que tem muita história, muita história, né? Mas assim, o que eu tenho para concluir, né? Que, na verdade, a gente leva os créditos, mas eu tive a sorte, assim, sabe? De ter as pessoas certas nessa gestão, sabe? Então é só agradecer mesmo. Não dá para falar nome, sabe? Não, é muita gente. Eu falei muito no Serginho porque ele foi mas o Serginho encabeçou, fora né? do comum mesmo. Mas assim, tem muita gente assim que... porque coisa boa atrai coisa boa. Muitas frentes, né? É muitas frentes assim. Então cada frente tinha uma pessoa que me ajudou demais. Então, esse é o maior patrimônio do clube, né? Essa questão do voluntariado, das pessoas serem unidas. Eu acho tão bonito aquilo. Sim, eu acho que isso que nós teríamos que passar para essa geração, porque hoje nós temos uma galera de jovens, uma criançada linda. Domingo é lindo de se ver aquela criançada aiada toda ali, né? E é tão gostoso, né? De ver o clube revitalizado, porque em vista de quando eu entrei, meu Deus do céu... Era um clube só de velhinhos, né? Que hoje estão até meio remoçados, não é verdade? Os idosinhos não estão remoçados, parece. A maior prova viva disso é o Otaque-san. Então, é um Matusalém longevo. Não é? Parece que até eles se rejuvenesceram com as companhias, né? Então é só agradecimento, gente. Que legal. Assim... E a gente que agradece, Jorginho, se você puder, por gentileza. Aí, Miriam. Eu acho bacana porque o clube, como falou, chegou uma turma nova, né? Muitos sócios. Muito. E assim, você está aqui, como no 7º episódio, já teve aqui o seu Taque, já teve outras pessoas. E aí quem está chegando vê essa história do clube, como que o clube chegou, como que era. E quando tiver algum evento, você que está aí ouvindo, que é sócio novo, participar, ajudar a gente, que você vai ver como é legal. É importante. Só ganha, a gente só ganha. Porque é importante para os sócios novos que não sabem o que era, o clube era. Hoje, se tem algum defeito, se tem algum problema, não chega nem perto dos problemas que nós tínhamos, né? E hoje nós temos... E tá aí o Kate também fazendo um belíssimo trabalho, pelo amor de Deus. E parabéns. A gente vai fazer um podcast só dele também para contar. Dele. Depois veio o beat, veio um monte de coisa que ele fez. E aí vai dando sequência. Ô Paulino, você lidera aí o podcast dele surpresa. Jorginho. Fala, Jorginho. Bom, ouvindo a história, né, eu achei impressionante. Seu pai vir do Japão. Em uma geração, ele viabilizou com sucesso uma fábrica de macarrão que persiste até hoje. Sim. Você saiu da fábrica e do zero foi empreendendo uma área que você não conhecia, foi abrindo lojas, deixou os legados dos seus filhos. Sim. Eu acho que isso explica muito, né, o sucesso da sua gestão na frente do clube, né? Não precisa repetir que foi uma gestão que mais obras fez, né? E acho que o maior mérito seu foi ter escolhido as pessoas. Não é sorte, não. Você conseguiu juntar as pessoas certas na hora certa, né? Então, tem essa verdade que eles estão até hoje ajudando a gente. A gente fala do Serginho, mas o Tsuruga, o próprio Paulinho, são a base da diretoria de hoje que o Kate está presidindo. Então, eu acho que a gente tem muito a agradecer para você e pedir que em breve você retorne. Isso mesmo. E ajude a gente na diretoria também, que a gente precisa de você. Ela já me ajuda lá no tênis um pouquinho agora, né? Na decoração. O Paulino falou assim, Miriam, dá para decorar ela ali já faz parte do departamento certeza. da decoração, é tudo a Miriam. Então, Não, você sabe que, assim, quem ama o clube... É verdade, isso. Miriam. Porque a gente é apaixonado por esse clube, é uma família, então chamou, a gente está lá, né? É isso.
A gente, às vezes, é uma família que tem aqueles irmãos que é um pé no saco, mas é irmão, não deixa de ser irmão, não tem aquele irmão que é. Mas é tudo uma família, né? Então, em nome de todos os sócios do clube, eu queria agradecer a sua presença. Imagina, eu que a agradeço. Sua participação. E uma pequena lembrança nossa para todas as pessoas que a gente homenageia no podcast. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada. Parabéns, Miriam. Obrigado, Miriam. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima, hein? Até a próxima, próxima. gente. Obrigado. Abraço.